A passagem do astro intruso representará uma transformação espiritual profunda, que impactará a estrutura energética da Terra, especialmente em relação às regiões espirituais mais densas e perturbadoras. Os umbrais inferiores, que são planos espirituais densos, onde residem espíritos negativos e entidades de baixa vibração, como aqueles que se dedicam a práticas de magia negra, obsessão e outros aspectos destrutivos, passarão por uma destruição total. Esses espíritos, ligados a energias de vingança, rancor e sofrimento, irão se deslocar para o astro intruso, sendo absorvidos por esse plano cósmico e passados a uma nova realidade, que exigirá deles um novo processo de aprendizado ou purificação. Este processo de transição de energias densas será uma verdadeira limpeza cósmica para a Terra. Os espíritos que antes influenciavam as pessoas de forma negativa, frequentemente através de obsessões espirituais, cairão sob o domínio desse novo astro, afastando-se da Terra e deixando a atmosfera espiritual mais leve. Como resultado, o campo energético do planeta se purificará, eliminando as influências malignas que frequentemente se manifestam em forma de obsessões, vícios e distúrbios espirituais. As energias ruins que permeiam as camadas mais baixas da atmosfera espiritual da Terra serão levadas para esse astro, onde esses seres terão que enfrentar as consequências de suas ações, cumprindo seus karmas em um novo ciclo. Esse evento permitirá um reequilíbrio energético do planeta, essencial para a evolução de toda a humanidade, que terá, assim, a oportunidade de vibrar em frequências mais elevadas, permitindo que a civilização adentre um novo ciclo de evolução espiritual e material. Os cataclismos naturais causados pela passagem do astro intruso serão fenomenais, envolvendo terremotos, maremotos, furacões e erupções vulcânicas que modificarão a face geográfica do planeta. Contudo, é importante compreender que essas catástrofes não devem ser vistas apenas como destruição, mas como processos naturais de purificação e reorganização. A Terra, como um ser vivo, passará por uma intensa reconfiguração física e energética que removerá os desequilíbrios acumulados ao longo de séculos. Muitas regiões da Terra, especialmente aquelas mais vulneráveis, como as áreas litorâneas, serão submersas, com o mar avançando em algumas áreas, e vastas porções de terra desaparecerão, enquanto novas áreas podem emergir do fundo do oceano. Além disso, as mudanças climáticas serão intensificadas, e os padrões de temperatura sofrerão grandes variações até que a Terra atinja um estado de equilíbrio e harmonia climática. Ilhas submersas, como as antigas Atlântida e Lemúria, podem surgir novamente, enquanto outras regiões da Terra, que hoje são polos congelados, se descongelarão, dando origem a novas áreas habitáveis. Esse fenômeno geográfico será um renascimento ecológico, onde a Terra terá a oportunidade de regenerar seus ecossistemas, limpar o ar da poluição humana e criar condições ideais para a vida. Após essa fase de caos, o planeta entrará em uma fase de calmaria e estabilidade, onde o clima será mais ameno e equilibrado, sem os efeitos destrutivos da intervenção humana descontrolada. A regeneração ecológica trará novas oportunidades para o surgimento de novas formas de vida e, ao mesmo tempo, permitirá a cura de regiões que sofreram com a exploração desenfreada dos recursos naturais. No plano espiritual, a passagem do astro intruso será um divisor de águas para os seres humanos. A humanidade passará por um profundo processo de regeneração espiritual, onde as imperfeições morais e espirituais serão confrontadas e terão de ser superadas. Aqueles que viveram em harmonia com os valores de amor, justiça, compaixão e caridade terão a oportunidade de ascender para planos espirituais mais elevados, onde serão guiados por mestres de luz e entidades benevolentes. No entanto, aqueles que persistirem em comportamentos egoístas, violentos ou gananciosos, ou que ignoraram as leis universais durante suas vidas, serão forçados a enfrentar seus karmas e a passar por um processo de aprendizado rigoroso, seja por meio de novas encarnações ou pela transição para outros planos espirituais mais densos, caso não alcancem a regeneração. As egrégoras desempenham um papel central nesse processo de regeneração, pois cada espírito tem uma egrégora superior, composta por guias espirituais e mestres, e uma egrégora inferior, formada por entidades de menor vibração que ainda acompanham o espírito. As egrégoras superiores estarão profundamente envolvidas no apoio aos espíritos encarnados, ajudando-os a entender o significado das provas kármicas e orientando-os para a regeneração. As egrégoras inferiores,
por outro lado, que ainda estão fortemente ligadas aos espíritos em transição para o astro intruso, serão também absorvidas por essa nova realidade, o que as forçará a evoluir. Portanto, a regeneração será um processo não apenas individual, mas também coletivo, onde o comportamento de cada ser humano influenciará o destino de suas egrégoras, que por sua vez podem ajudar ou atrasar a evolução espiritual de outros seres. Além disso, o novo ciclo que se iniciará após a passagem do astro intruso será marcado por uma transformação ética e moral da sociedade. Os valores espirituais começarão a dominar as práticas humanas, e as gerações futuras serão mais comprometidas com a construção de uma civilização de paz, onde os princípios da caridade e da solidariedade serão a base de todas as interações sociais. Esse novo período será marcado pela expansão da consciência, onde os seres humanos aprenderão a viver em harmonia não apenas uns com os outros, mas também com o planeta e com o universo, entendendo a interdependência de todas as formas de vida. Após a passagem do astro intruso, a Terra entrará em um novo ciclo evolutivo, onde uma nova civilização espiritualizada se desenvolverá. As entidades de luz, mestres ascensionados e espíritos superiores estarão ativamente envolvidos na formação dessa nova sociedade, orientando e auxiliando os humanos a alcançarem novos níveis de entendimento espiritual. A presença de grandes mestres, como Allan Kardec, será fundamental para a educação espiritual das futuras gerações, pois esses guias terão um papel ativo em transmitir os ensinamentos necessários para a regeneração e evolução da humanidade. Esse renascimento espiritual será caracterizado pelo surgimento de uma civilização mais consciente, onde a sabedoria e os valores espirituais ocuparão o centro da vida humana, substituindo os interesses materiais que hoje dominam a sociedade. As tecnologias e os avanços científicos, agora pautados em princípios éticos em harmonia com a natureza, servirão para melhorar a qualidade de vida no planeta, promovendo o bem-estar de todos. As guerras, a violência e a exploração serão coisas do passado, e as interações humanas serão baseadas no respeito e no amor incondicional. Esse novo ciclo de evolução será uma oportunidade para os seres humanos atingirem um estado mais avançado de consciência coletiva. As antigas divisões sociais e espirituais, como as que dividem as religiões e as culturas, darão lugar a uma unidade espiritual global, onde a ideia de separação será superada pela compreensão de que todos são parte de um todo universal. O processo de ascensão espiritual será vivido por uma grande parte da humanidade, permitindo que o planeta se torne um lugar verdadeiramente pacífico, justo e próspero. A dimensão cósmica desse evento é crucial para entender as consequências espirituais da passagem do astro intruso. O astro não apenas afetará a Terra fisicamente, mas também terá um impacto profundo nas consciências humanas, alterando suas vibrações espirituais e as suas conexões com o universo. Durante esse processo, muitos poderão se sentir atraídos pela ideia de extraterrestres como salvadores da humanidade, mas isso é visto como uma armadilha espiritual. A verdadeira transformação não virá de resgates espaciais ou intervenções alienígenas, mas sim do crescimento interior de cada ser humano. A busca por salvamentos externos pode desviar a atenção das pessoas daquilo que realmente importa, o desenvolvimento espiritual individual e a conexão com o Criador. Os extraterrestres, se forem considerados, não são os responsáveis pela redenção do planeta, mas apenas testemunhas ou participantes do processo de evolução universal. Focar em resgates cósmicos, como as naves espaciais, pode fazer com que os seres humanos se esqueçam de seu potencial divino e das leis universais que devem seguir para alcançar a verdadeira liberdade espiritual. O foco deve ser o autoconhecimento, a busca por harmonia interior e a elevação espiritual, que são os verdadeiros instrumentos de transformação que permitirão à humanidade superar os desafios do astro intruso e alcançar um estado de paz duradoura. Os efeitos do superaquecimento global estão sendo intensificados pela influência do astro intruso, que amplifica as energias presentes na Terra e faz com que as energias do planeta se tornem mais caóticas e desordenadas. A destruição ambiental acelerada pelos seres humanos, por meio da poluição, destruição da flora e fauna, desmatamento e exploração dos recursos naturais, criou condições propícias para que o astro intruso pudesse interagir de maneira disruptiva com a energia da Terra. Os seres humanos, imersos em suas próprias limitações materiais e espirituais, ainda não perceberam o impacto de suas ações e como isso afeta o equilíbrio cósmico.
A passagem do astro intruso trará, então, uma intensificação dessas mudanças climáticas. O derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar e a mudança nos padrões meteorológicos serão apenas algumas das manifestações mais evidentes dessa transformação, que está acontecendo como uma resposta às ações egoístas e destrutivas da humanidade. Mas, assim como os cataclismos naturais, essas mudanças não são apenas um castigo, mas uma oportunidade de reflexão para que a humanidade perceba a necessidade urgente de mudanças em suas atitudes diante do meio ambiente. Este é um processo cósmico de purificação, onde a própria natureza pede por regeneração, e a humanidade tem a chance de reverter o quadro caótico que contribuiu para criar. O ciclo de regeneração espiritual que ocorrerá após a passagem do astro intruso será longo e transformador. Esse evento cósmico será o início de um processo de purificação espiritual global, onde todos os aspectos da sociedade e da humanidade serão profundamente impactados. Após esse período de regeneração, o planeta e seus habitantes estarão finalmente prontos para viver uma nova fase de harmonia universal, onde os seres humanos estarão em perfeita sintonia com as leis espirituais e com o planeta Terra. Esse ciclo de regeneração poderá durar várias gerações, mas resultará em uma humanidade mais iluminada, capaz de viver de forma mais equilibrada e evoluída, em harmonia com o cosmos. A passagem do astro intruso também terá um impacto profundo na consciência humana, levando a uma transformação radical na forma como os seres humanos percebem o mundo e a si mesmos. Esse evento irá catalisar um processo de despertar espiritual coletivo, onde a ilusão de separação entre os indivíduos e a natureza será dissolvida, e a humanidade finalmente compreenderá a interconexão de todas as formas de vida no planeta e no cosmos. A consciência coletiva será elevada, e as pessoas começarão a desenvolver uma percepção mais ampla e espiritual da realidade, abandonando a visão materialista e egoísta que predomina hoje. Além disso, um aspecto significativo dessa transformação será a evolução das capacidades psíquicas e espirituais da humanidade. O contato com planos espirituais mais elevados, o aumento da percepção intuitiva, e a expansão da telepatia e outras faculdades espirituais poderão se tornar comuns. Isso será resultado de uma limpeza energética global, que abrirá espaço para o desenvolvimento de habilidades psíquicas mais refinadas e para uma maior sensibilidade espiritual. A humanidade, agora mais sintonizada com as leis universais e com sua própria essência divina, poderá viver de forma mais harmoniosa e equilibrada, trabalhando em conjunto para o bem coletivo. Este é o início de uma era de iluminação espiritual, onde a busca pelo conhecimento transcenderá os limites materiais, e os seres humanos procurarão entender o universo por meio da sabedoria espiritual, mais do que por meio de dados científicos isolados. Embora o foco principal do processo de regeneração após a passagem do astro intruso seja a evolução espiritual da humanidade, muitos ainda podem se perguntar sobre o papel dos extraterrestres nesse novo ciclo. Como mencionado anteriormente, as energias cósmicas do astro intruso trarão profundas mudanças para a Terra, mas não no sentido de uma intervenção direta de seres extraterrestres como salvadores. O papel dos extraterrestres, se existir, não será de interferir diretamente na transformação espiritual da Terra, mas sim de observar e apoiar, caso necessário, a evolução da humanidade. Esses seres podem ser vistos como testemunhas de um ciclo de evolução universal e cósmica que está acontecendo não só na Terra, mas em muitos outros mundos. Para os humanos que ainda buscam respostas para suas questões existenciais e espirituais, o contato com essas civilizações extraterrestres poderá se tornar uma experiência enriquecedora, pois trará uma nova compreensão do que é a vida, da diversidade cósmica e da imensidão do universo. No entanto, é importante lembrar que, para a verdadeira ascensão espiritual, a humanidade precisa estar sintonizada com os próprios valores internos e com os princípios da lei universal de causa e efeito, que regem o processo de evolução, ao invés de esperar por uma salvação externa. Essa visão também implica em uma autossuficiência espiritual. A verdadeira evolução não vem de seres de fora, mas de dentro, da capacidade humana de elevar suas próprias vibrações espirituais e de buscar a harmonia universal. Nesse contexto, os extraterrestres podem ser vistos mais como mestres e guias espirituais, que oferecem sabedoria cósmica, do que como salvadores em um sentido material ou tecnológico. O verdadeiro poder está na humanidade despertar sua própria divindade interior e encontrar,
por si mesma, os caminhos da evolução espiritual, em alinhamento com as leis cósmicas. A passagem do astro intruso também será marcada por uma mudança no alinhamento planetário e nas energias cósmicas que fluem para a Terra. Esse evento cósmico poderá resultar em uma nova configuração energética para o planeta, influenciando não apenas os seres humanos, mas também os animais, plantas e outros aspectos da vida terrestre. As energias vibracionais provenientes do astro intruso atuarão como uma catalisadora de transformação para o planeta como um todo, tornando-se uma força regeneradora, ao mesmo tempo que também exigirá que a Terra passe por uma fase de purificação energética. Esse alinhamento planetário e a presença do astro intruso também terão implicações em termos de vibrações espirituais. As forças espirituais que influenciam a Terra se tornarão mais intensas e potentes, e isso promoverá uma abertura para a comunicação espiritual mais direta, não apenas entre os seres humanos e os guias espirituais, mas também com seres de outros planos. Com isso, a Terra se conectará mais fortemente com o cosmos, entendendo melhor sua posição dentro do grande ciclo universal e cósmico. Além disso, as pessoas começarão a perceber mais claramente a interdependência entre os planos físico e espiritual, e a Terra será vista como um ser vibracional, que, assim como os seres humanos, também passa por um processo de evolução espiritual. A vibração do planeta se elevará, e a frequência energética da Terra será ajustada para que ela possa continuar sua trajetória rumo a uma nova fase evolutiva. Essa mudança energética afetará tudo o que está ligado ao planeta, desde a natureza até as estruturas sociais e políticas, que também passarão por uma transformação. Outro ponto importante sobre as consequências da passagem do astro intruso é o efeito que ele terá sobre o karma dos indivíduos e da humanidade como um todo. O evento será uma oportunidade para o ajuste kármico coletivo, onde os karmas individuais e coletivos serão ressignificados. A humanidade, como um todo, já passou por inúmeras encarnações, e os erros cometidos ao longo do tempo exigem uma purificação profunda para que o progresso espiritual seja alcançado. A presença do astro intruso acelerará esse processo de limpeza, forçando a humanidade a confrontar os próprios erros do passado, tanto em nível pessoal quanto coletivo. Os seres humanos serão chamados a encarar suas ações passadas e suas escolhas, e aqueles que estão mais conscientes de seu papel na evolução terão a oportunidade de acelerar seu processo de purificação. O planeta, como um ser vivo, também tem um karma coletivo, e as ações destrutivas da humanidade ao longo dos séculos, como a exploração desmedida da Terra e a poluição, precisam ser resgatadas e corrigidas. Assim, a passagem do astro intruso será uma grande oportunidade de regeneração, onde a humanidade será desafiada a tomar responsabilidade por suas ações passadas, aprender com elas, e seguir em direção a uma nova era de equilíbrio espiritual e harmonia universal. Se você está gostando desse conteúdo sobre as incríveis transformações que a Terra está prestes a viver, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo. Sua interação é super importante para que possamos continuar trazendo conteúdos inspiradores como este. Não perca as atualizações e venha fazer parte dessa jornada de evolução espiritual.